Fala galera, estou aqui com o meu 15º café do dia, estamos aqui no ENAC, muito obrigado ao pessoal da Abracrim Mulher, na pessoa da minha amiga Ana Paula Trento, que ainda não veio sentar aqui, mas eu vou daqui a pouco arrastar ela, a Adriana Spengler, a doutora Lígia Peixe também, que está recepcionando muito bem esse evento na nossa capital. Eu estou aqui com o nosso grande criminalista, grande especialista no Tribunal do Júri, Jader Marques. Tudo bom, meu irmão? Tudo ótimo. Satisfação te receber aqui em Fortaleza. Coisa boa. E Jader vai estar com a gente no Congresso Brasileiro de Direito Penal, na Expo Direito. E a gente vai agora sentir um pouquinho aí do que é que vai vir por aí, Jader. O que é que tu tem preparado aí para trazer para cá para nós? Mas olha, a ideia é que a gente consiga trazer na Expo Direito algo que, para mim, além de ser uma dedicação, um propósito da vida inteira, que é conversar sobre o júri, falar sobre o júri, debater como nós podemos ter um júri como uma instituição onde a participação da sociedade dentro do Poder Judiciário, como um órgão do Poder Judiciário, é capaz de oxigenar, é capaz de determinar uma série de diretrizes, de dar diretrizes aos juízes togados e para a sociedade de uma maneira em geral. Discutir o tipo de júri que nós queremos, o tipo de júri que nós não queremos, né? Não queremos, e eu falo isso não como alguém que quer ser o dono da verdade, mas há algumas questões importantes para quem leva a sério a profissão, né? Que eu tenho certeza que num debate amplo, nacional, como deve acontecer em torno do júri, nós vamos fechar a questão a respeito da honestidade, a respeito da transparência da atuação do advogado, algumas práticas, inclusive entre colegas, que nós temos que, de uma vez por todas, eliminar, né, abolir. Então, é verdade que cada pessoa tem o seu modo de fazer júri, cada pessoa vai levar e vai firmar sua marca dentro da advocacia através do seu modo de ser e também do seu modo de fazer júri, mas algumas questões nós temos que realmente trabalhar em nível nacional. A Expo é o lugar ideal, é o lugar extraordinário. Por quê? Porque nós vamos ter o Brasil inteiro reunido, discutindo não só o Tribunal do Júri, mas pela importância, né, vai haver um congresso específico sobre isso. Mas mais do que isso, né, a gente perceber que na própria discussão do direito penal e do processo penal também é necessário a gente abrir também um espaço para essas questões, que são questões da atuação de cada um, né? Nós temos que pensar cada vez mais que toda vez que um advogado ou uma advogada que ele atua de maneira escusa diante do seu cliente, que ele atua de maneira desonesta, desleal perante as partes, o Ministério Público, ou de alguma forma desrespeitosa ou sem urbanidade perante um juiz de direito, que isso ataca toda a advocacia. Sim. Então não é opção minha, por exemplo, ser mal educado. Não há um lugar em que a falta de educação seja legítima. Verdade. Porque falta, inclusive, para as pessoas que atuam com grosserias, com ataques pessoais, com a fulanização, a pessoalização do debate, falta para eles também um pouco de inteligência emocional para entender que muitas vezes ele está servindo ao propósito da acusação, como eu disse aqui na minha fala, quando eu estava falando de comunicação não violenta. A comunicação não violenta não é uma forma de se tornar servil, ou dócil, ou subserviente. Muito pelo contrário. É uma maneira inteligente de lidar com uma situação de conflito. Foi assim que Marshall Rosenberg andou os Estados Unidos inteiro e depois o mundo inteiro, resolvendo conflitos, inclusive de guerras impossíveis, insolúveis, com o quê? Com técnicas que são técnicas apuradíssimas, importantíssimas de quê? De controle de situações críticas, situações de conflito. A advocacia tem que pensar nisso. O júri, em alguns momentos, vai para esse caminho. O Ministério Público vai lá, solta um adjetivo, faz algum ataque, assim, mas o quê? Chamando o advogado para o terreno onde ele é melhor, onde ele é forte, que é tirando o advogado da análise de uma perícia, de uma prova, numa sustentação bem feita que ele vem fazendo da história de vida do acusado e tal. Com aquela chispa, o Ministério Público toca, aciona os gatilhos internos desse advogado
ou dessa advogada, ele se perde agora em torno de algo que não é importante para o processo e cai numa armadilha por falta, muitas vezes, de inteligência emocional, capacidade para lidar com isso. E de escutar outras pessoas, né, bicho? Porque hoje a gente tem visto o crescimento cada vez maior aí das capacitações de professores como você, como o professor Fabiano, o professor Zanoni, vários outros professores aí que estão aí levando essa bandeira do Tribunal do Júri, especialmente você, agora lhe parabenizo, né, que assumiu a presidência da Comissão Nacional de Tribunal do Júri, e tenho certeza aí pelo seu discurso que vai fazer um excelente trabalho. E aí alguns advogados ainda estão naquela... como é que se chama? Retrocidade, não sei nem se tem essa palavra, mas que não querem, não se acham... como é que eu posso dizer? Não, eles não acham que não precisam aprender mais nada, que já são os caras, já são donos da verdade. Sim. Mas, cara, tá tudo mudando, bicho. Sim. Tudo mudando. Todo o tempo. E aí, como tu tá falando, acabou essa parada do promotor brigando com o advogado. Ou se não acabou, mas tem que acabar. E isso, além de atacar o Tribunal do Júri, provoca uma situação que muitas vezes a advocacia não se dá conta. Uma pesquisa que não é tão recente assim, mas ela é surpreendente, ela foi feita a respeito da confiança dos jurados nos atores, né? Nos personagens ali do júri. E o surpreendente é que os integrantes do Ministério Público, eles vêm antes do juiz no respeito que o jurado tem. Uhum. Então, eu não tenho, obviamente, que eu não fiz uma análise que a gente não consegue fazer da confiabilidade dessa apuração, se a população está correta, se o erro padrão está correto, a análise técnica dos elementos conceituais dessa pesquisa, mas isso por si só já é um elemento a ser pensado. E a gente sabe isso por fazer júri, que o Ministério Público é extremamente bem considerado pelos jurados, é bem conceituado, são pessoas que não estão ali muitas vezes para pedir a condenação em todos os casos, abrem mão de qualificadoras, abrem mão de alguns casos, pedem absolvição e jogam muito bem com isso, né? Conquistam os jurados com uma boa presença simbólica, né? Um bom terno, uma boa roupa, com um discurso bem afinado, todos eles, né, se mantêm com essa ideia, né, um discurso bem forte, punitivista, mas todos eles são uníssonos nisso e tal. Então a gente precisa se dar conta que quando tu queres pessoalizar uma discussão e atacar uma pessoa que é super bem considerada pelos jurados, que tu corre o risco de jogar o júri fora exatamente no ataque. Eu percebo isso quando assistindo alguns debates, até alguns cortes que hoje se põem na internet e tal, e eu vejo assim, nossa, essa pessoa está colocando isso aí no Instagram porque tem uma força de discurso ali, levantou a voz, gritou, falou, criticou o promotor e tal, está colocando isso como algo favorável a ela. E eu, na minha modestíssima opinião, lá se vão 30 anos para eu ter opinião sobre alguma coisa, né? Talvez aí tenha ido fora o júri, dependendo do corpo de sentença, dependendo do conselho de sentença, aquele ataque ao promotor que está há 10 anos na comarca, que faz parte do Lions Club, do Rotary Club, do Círculo de Pais e Mestres, da APAI. O cara está em todas, ele está na rádio. E outra coisa, sempre que acontece alguma coisa grave na cidade, ele vai lá como defensor da sociedade. Aparece na rádio. Aí vem um advogado brigar com esse cara. Aí vem um advogado de fora, às vezes, e vai dizer o senhor isso, o senhor aquilo e tal. E o júri vai embora. Não, só porque ninguém vai vir de fora bater no nosso, né, no nosso herói aqui, porque eles acabam construindo essa imagem perante o jurado. E acaba porque o júri não é um julgamento técnico, né? São leigos. São leigos. E aí o cara vai deixar de pensar no processo para pensar na dor de estar atacando um promotor que Exatamente. é o cara gente boa. Né? Eu não quero, de maneira alguma, eu não gosto dessa ideia. Não quero dizer que as pessoas não têm o direito de fazer o trabalho do modo que elas acharem correto. Não é isso. Mas é bem o que tu estás dizendo e aí tu tocou num ponto fundamental. As pessoas se fecham no seu modo de ser e de olhar o mundo e não se abrem para as milhões de possibilidades que o diálogo abre para a tua vida. Quer dizer, quando eu vou debater com pessoas, professores, com alunos,
com pessoas da área, eu vou ter visões que talvez antes eu não tivesse percebido, questões que eu não tivesse percebido, e que agora passam a fazer parte do meu arsenal argumentativo, reflexivo. Eu posso agora, inclusive, repensar questões que eram fechadas para mim, proposições que eu tinha como insuscetíveis de mudança. Não, agora eu posso pensar, nossa, mas aquele menino falou um negócio, rapaz. Fiquei pensando, e o cara tem razão. E antes eu tinha uma ideia que agora eu não tenho mais. Por outro lado, alguém pode sustentar do alto da sua, enfim, cátedra ou da sua experiência de vida alguma coisa que eu posso dizer, eu não concordo, continuo achando que a minha posição ainda é melhor do que essa. Mas eu estou aberto a refletir, a pensar, porque eu estou aberto ao diálogo. E tu falasse da comissão especial, né, do Conselho Federal, com muita honra e fiquei muito feliz com isso, com a possibilidade que uma comissão especial de defesa do Tribunal do Júri abre, né, com a força de um Conselho Federal, presidente Beto Simonetti, com a sua capacidade de articulação, quer dizer, permitindo que a gente vá aos estados, recolha representantes. Essa é a minha primeira atividade, minha primeira atitude na frente dessa comissão, onde não houver comissão de Tribunal do Júri, a gente trabalhar para que se constitua e para que o representante dessa comissão em cada estado venha fazer parte de um grande conselho e aí a gente possa, de forma unida, de forma coesa, mas aberta ao diálogo e à participação diretrizes, né? Exatamente. Porque, como tu falou, os promotores eles são uníssonos. Muito. Aí os advogados, velho. Um encontro de promotores é um encontro de amigos, de velhos parceiros. E outra coisa, não há divergência, salvo pequenas questões, sobre como eles encaram o trabalho de convencimento dentro do plenário do júri. Eles crescem porque eles contribuem uns com os outros dentro da mesma linha. Tu tem toda a razão. E a advocacia se reúne muitas vezes para fazer um show de vaidades, um show de discussões que não agregam ou nunca se reúnem, o que é pior, né? Muito ruim a gente ver um colega... Ou fazem panelinhas. Isso que eu ia dizer. Muito ruim a gente ver um colega criticando a atuação de outro colega porque não é do seu jeito, porque não é como ele gosta de fazer, sabe? E aí vem aquilo que eu já tinha falado. Quando um advogado não trata com seriedade a profissão, ele atinge a todos, sabe? Então a gente não está falando de uma opção de como convencer ou de como trabalhar uma prova, ou se usa tecnologia ou se não usa. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de honestidade. E atinge a todos, especialmente a justiça. Claro. Agora, a justiça. O modo como a pessoa vai trabalhar o júri é dela. Todos nós vamos tratar isso com urbanidade, com lisura, com honestidade, com lealdade, especialmente em relação a outros colegas. A jovem advocacia sofre muito por um fenômeno que é o da preponderância ou da supervalorização de nomes conhecidos ou que são mais mediatizados, assim, pessoas que têm mais tempo ou que têm participação em casos mais importantes. O que acontece? Tem um determinado caso importante numa cidade, às vezes média, pequena, enfim, que tenha lá o seu jovem advogado já fazendo um trabalho bonito, construindo a sua imagem, fazendo um trabalho sério e tal. E aí surge esse caso e há um ataque de grandes advogados abafando esse jovem advogado para tentar tirar o processo dele. Isso é desleal, isso é antiético, sabe? Procurar o cliente procurar o cliente de alguém, procurar uma pessoa acusada que tem um advogado é antiético. Está lá previsto como causa de instauração de procedimento disciplinar perante a OAB. Além de ser ridículo. É horrível, é um papelão. Então o que eu estou dizendo é assim, voltando à questão da Expo, nós vamos estar lá. Que bom já me falasse que tivesse um encontro com o Beto. Então, o Conselho Federal, a OAB como um todo, apoiando o evento, isso é fundamental. Nós já tínhamos conversado, já confirmei a minha presença, é uma honra, uma alegria poder estar num evento dessa magnitude e com esse propósito,
O propósito da gente criar um fórum, um espaço de debate em que as ideias sejam livres, que o debate seja aberto, que a gente possa discutir o tribunal do júri que a gente quer, que a gente possa defender essa instituição que está sob ataque permanente, né? Nós vimos os últimos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Quanto mais os advogados especializados em júri ficarem desunidos, mais fraco vai ficar, mais fracos vão ficar os pleitos. É claro. E outra coisa, como tu bem falasse, os promotores se unem em torno da sua instituição e valorizam a sua posição. Tá na hora da gente fazer o mesmo. Uma coisa que, agora que tu suscitou esse assunto, cara, eu parando aqui, nos meus 13 anos que eu convivo com profissionais jurídicos, eu não lembro de já ter visto um promotor de justiça falando mal de outro. Não, é muito difícil. Eu não lembro. Eu não lembro também. Eu não lembro. Olha, salvo assim, se tu sentar numa rodinha com amigos muito íntimos e mesmo assim o cara não fala. Ele não fala. Ao contrário, quando tu ataca um promotor de justiça que o que está atuando lá nem conhece, ele assume a defesa do seu colega como se fosse seu amigo da vida inteira. Ele não deixa, porque cada promotor é a própria instituição. Nós atacamos a OAB, nós atacamos os colegas, nós atacamos a advocacia às vezes, e muitas vezes a gente acha que pode fazer o que quer, porque afinal eu sou um profissional autônomo. E não é assim. Não é assim. Toda vez que a gente vai levantar o nome da advocacia criminal e da advocacia de júri, a gente passa, às vezes, por constrangimentos que são gerados por profissionais que não têm responsabilidade com o que estão fazendo ali. Há uma pessoa acusada de um crime grave, sempre, doloso contra a vida, né? Com repercussões muito fortes, não só na vida dele, mas todas as vítimas que sofrem aquilo, toda a sociedade que está ali esperando uma resposta, enfim, é muita responsabilidade para estar no júri. Eu tenho dito, e aí esse é um dos temas que eu acho que a gente pode debater muito, assim, que o júri não é para todo mundo. O júri não é para qualquer pessoa. O júri não é para aventureiros. O júri não é para vaidosos, muito embora haja muita gente vaidosa no júri. O júri não é para pessoas que não tenham técnica, porque há muita... A desobediência a uma formalidade por qualquer dos partícipes desse processo que é super ritualizado. A desobediência de uma formalidade que não tiver a atuação imediata do advogado ou da advogada para o registro disso em ata, com uma fórmula específica, cuidando dos detalhes dessa consignação, isso pode jogar uma pessoa mais de 30 anos na cadeia, porque eu deixei de fazer algo que a técnica, só a técnica é capaz de me fazer lembrar que eu tenho a obrigação de fazer naquele momento. Passou o momento? Precluiu. Precluiu, não há o que fazer mais. E lá no acórdão vai dizer: o advogado deveria ter feito isso e não fez. Eu fiquei muito preocupado no caso da Boate Kiss, quando os ministros, ao votarem, lá até na discussão que a gente teve no Tribunal Estadual, mas depois no STJ, quando os ministros estavam votando, quando eles traziam as alegações do Ministério Público de que a defesa não tinha registrado. Meu velho, eu registrei antes do prazo, ratifiquei e no prazo fiz o registro. Então havia excesso de registro, em não só no momento oportuno, quando a lei prevê o último momento, quando chegava no último momento eu já tinha feito 2 ou 3 manifestações quanto àquela nulidade. Para quê? Para que nunca eu veja num acórdão ou numa decisão essa expressão de que a defesa deveria ter feito isso e não fez. Não. Essa responsabilidade a gente tem que ter para que, né, a história de vida de uma pessoa não seja... Tá lidando com o bem mais caro, né, as pessoas, que é a liberdade. A liberdade, imagina. Mas é muito bom já desse papo contigo, bicho. Muito bom te conhecer pessoalmente, né? Eu já conhecia pelas redes sociais, mas eu agora fiquei bem mais entusiasmado aí na sua participação, depois aí dessas falas aqui. Eu acho que a gente vai ter muita coisa boa para discutir lá no evento. Tamo junto. Até Fortaleza. Valeu, meu irmão. Valeu, galera.